Olha, se tem uma coisa que une quase todo mundo, é um certo arrepio quando a gente fala de baratas, não é mesmo? Elas estão ali no cantinho escuro e a nossa primeira reação é sempre de repulsa. Mas e se eu dissesse que a história delas é bem mais complicada do que parece e que tem um lado surpreendente que a gente nem imagina? Pensa comigo um pouquinho. Imagina só, de um dia para o outro, puf, todas as baratas do planeta simplesmente somem. A primeira reação é de alívio, né? Até que enfim. Mas olha, talvez não seja bem assim. A verdade é que o sumiço delas ia causar um estrago tão grande, mas tão grande, que a gente mal consegue calcular. Mas calma lá! Antes da gente sair por aí defendendo as baratas, vamos combinar uma coisa. Dentro de casa, a fama que elas têm é mais do que merecida. E com toda razão, né? Ninguém quer dar de cara com uma barata na cozinha de madrugada. O lugar delas definitivamente não é ali. Só que a coisa muda completamente de figura quando a gente sai da nossa casa e vai para o ambiente delas, lá na natureza. E aí que a gente começa a ver o outro lado dessa história. Agora, se prepara porque aqui a história dá uma virada de 180 graus. E se a gente descobrisse que esses bichos que a gente detesta são, na verdade, essenciais para manter o planeta funcionando? Parece papo de maluco, eu sei, mas os fatos estão aí. É como se as baratas fossem tipo a equipe de limpeza e manutenção da natureza. Pensa bem, elas trabalham 24 horas por dia, de graça, e fazem de tudo. Elas são o prato principal para um monte de bicho, tipo pássaros e até mamíferos. Elas são as faxineiras que reciclam tudo o que está morto na floresta. E pasmem, em alguns lugares elas até ajudam a polinizar as plantas. Se elas sumissem, esse equilíbrio todo ia por água abaixo. Quer um exemplo bem concreto? Olha só isso. Existe uma ave chamada pica-pau de crista vermelha, que está ameaçada de extinção. E adivinha só do que ela se alimenta? Pois é, metade, eu disse metade, da dieta dela é composta por baratas. Agora imagina o que acontece se elas desaparecem. Não é só o pica-pau que sofre, é um efeito dominó que vai derrubando toda a cadeia alimentar. E não para por aí não. Elas também são tipo as jardineiras da floresta. Sabe como? Elas comem toda a matéria orgânica que está se decompondo, folhas mortas, bichos, e no processo, as fezes delas devolvem para o solo um nutriente super importante, o nitrogênio. Esse nitrogênio é o que faz as plantas e as árvores crescerem fortes. Ou seja, sem barata, a gente teria florestas bem menos saudáveis. Na floresta, tudo bem, elas são as mocinhas. Mas e quando elas resolvem sair da floresta e entrar na nossa casa? Bom, aí a história de Heroína vira um verdadeiro filme de terror para nossa saúde. 250 milhões. Esse número é de cair o queixo. E não é um chute, não. Foi o que cientistas brasileiros encontraram de micro-organismos no corpo de uma única barata. É isso mesmo. Uma baratinha andando pela casa pode carregar um exército inteiro de germes. E a gente não está falando de uma bactéria qualquer inofensiva. A lista é assustadora. Salmonella, que causa febre tifoide, E. coli, que dá intoxicação alimentar, Shigella, de disenteria, até bactéria que causa pneumonia. Tudo isso pode vir de carona com aquela visita indesejada na cozinha. E quando a gente acha que não pode piorar, piora, porque o perigo agora é ainda maior. As baratas também carregam uma das maiores ameaças que a gente enfrenta hoje em dia, as superbactérias. Mas o que é uma superbactéria, afinal? Pensa assim, é uma bactéria que ficou tão, mas tão forte que os nossos melhores antibióticos simplesmente não funcionam mais contra ela. Uma infecção que antes era moleza de tratar, de repente pode virar um problemão, até fatal. E aí é que a coisa fica feia. Olha esse estudo de Uganda. Pegaram as bactérias que estavam nas baratas de lá e o resultado foi assustador. Para um tipo chamado Enterococcus, 100% delas eram resistentes a vários antibióticos. 100%. E para uma versão super perigosa da E. coli, a taxa de resistência foi de 97%. Ou seja, as baratas não só carregam a doença, elas carregam a versão nível hard, a mais difícil de curar. O papel de sentinela. Mas acredite se quiser, tem uma reviravolta aqui. Por mais bizarro que pareça, essa capacidade delas de carregar superbactérias pode, na verdade, nos ajudar. É como se elas fossem espiões. Se a gente estuda as baratas de uma cidade, a gente consegue descobrir quais superbactérias estão circulando por ali.
E com isso, a gente pode se preparar melhor para lutar contra elas. Elas viram um sistema de alerta. E aí a gente chega nesse ponto, né? Um impasse. De um lado, a gente tem as heroínas da natureza, essenciais para o planeta. Do outro, as vilãs da saúde pública, um perigo dentro de casa. E agora, como é que a gente lida com um bicho tão contraditório? No fundo, a barata funciona como um espelho do lugar onde ela está. Lá na floresta, ela é um sinal de que o ecossistema está saudável, funcionando bem. Já dentro da nossa casa, ela expõe as nossas falhas, a nossa vulnerabilidade. O problema, no fim, não é a existência da barata em si, mas sim o contexto. Elas são sobreviventes natas, são um risco biológico sério. Então, a pergunta que não quer calar é: como a gente coexiste? Como encontrar um equilíbrio com um ser que é, ao mesmo tempo, tão vital para o planeta e tão perigoso para a gente? A resposta, com certeza, não é acabar com todas elas. Talvez seja aprender a manter a distância, uma fronteira clara entre o mundo delas e o nosso. A questão é onde essa fronteira deve ser traçada. Deve ser